Daqui a pouquinho a gente vai ter o vice-governador Antenor Roberto, ele já está na ponta da linha, então ele vai falar agora sobre essa reunião ontem que acabou aí na retirada aí dos negociadores, das categorias e num clima de fora, entendeu? Boa tarde, vice-governador Antenor Roberto. Boa tarde, Diógenes, Túlio, Ana, prazer estar com vocês mais uma vez. Vice-governador, o senhor em algum momento desrespeitou as categorias ontem na reunião de negociação sobre essa greve dos policiais civis? Diógenes, você me conhece desde a época que eu era líder estudantil. E uma das minhas características é que eu procuro sempre conduzir de uma forma respeitosa, de uma forma urbana e de uma forma civilizada. Acho que esses 3 anos à frente do governo do Rio Grande do Norte não foi diferente da minha vida de servidor público de 39 anos. Jamais usaria os adjetivos que me foram dirigidos há pouco. Então, o que houve? Então, o que houve é que, em razão da nossa formação, a governadora me pediu para que eu entrasse na mediação, não do tema geral de uma mesa que o governo há muito tempo mantém com a polícia, mas é porque eles suscitavam a greve dizendo que havia uma ameaça deles perderem o adicional por tempo de serviço. A governadora, viajando, disse: Antenor, por favor, faça uma reunião aí para entender o que está em curso, se preciso, converse com o Ministério Público, e assim nós fizemos. E o que é que eu constatei, Diógenes? A remuneração atual dos policiais civis foi feita no nosso governo em 2020. Já em 2020, agora há pouco tempo, eles lograram uma nova forma de serem remunerados. Por não ter interesse, mantivemos o pagamento e a vantagem pessoal e de carreira deles de adicional por tempo de serviço. Em 2020, nós fizemos uma lei, o regime jurídico deles, preservando o adicional por tempo de serviço. Portanto, hora nenhuma o governo do Estado do Rio Grande do Norte pensou em tirar ou retirar esse direito. O que acontece? Eles tinham interesse em manter o adicional e nós mantivemos. O fato do Ministério Público se valer da sua prerrogativa e entrar com discussão judicial, isso não quer dizer que isso vai lograr êxito. Aí, olhe o que é contraditório na greve. Eles dizem que a greve é pela questão do adicional por tempo de serviço. O Estado é quem faz a defesa e a advocacia deles na ação. Na ação que o Ministério Público pede para declarar a inconstitucionalidade do adicional por tempo de serviço, o governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Procuradoria-Geral, fez uma peça irretocável dizendo: é constitucional o pagamento da parcela única que remunera a Polícia Civil do Rio Grande do Norte com adicional por tempo de serviço. Então, se nós somos advogados dele na ação, qual é o sentido que eu perguntei ao final da questão da greve? Por quê? Eles disseram: não, é porque enquanto tiver ação judicial... Tivemos uma queda aí na conexão com o vice-governador. Tem uma insegurança jurídica. Autorizado pela governadora, nós apresentamos em mesa. Então vamos dizendo que cada parcela que vocês recebem hoje, com o título de adicional tempo de serviço, fica preservado como valor individual de cada servidor. Aí eles foram às assembleias e voltaram dizendo: não, nós não aceitamos porque isso vai acabar com a carreira. Eu digo: não tem problema. A gente escreve a palavra, a redação que preserva a atual remuneração de vocês de carreira, que são, no caso, 6 carreiras da Polícia Civil, escrivão e o agente, e 7 carreiras de delegado. Então basta a gente encontrar a palavra certa que dá essa segurança a vocês. Mas o ânimo do governo é esse: é consignar a remuneração de vocês e ainda garantir que vocês não tenham 1 centavo de redução no adicional do tempo de serviço. Foi aí que ela se irritou, porque eu perguntei qual a razão dessa greve, se nós estamos defendendo o direito de vocês na ação judicial e ainda estão com um projeto de lei aqui, que vocês autorizando a gente manda, para garantir essa vantagem. Governador, a presidente da ADEPOL conversou conosco agora há pouco e disse que a categoria apresentou ao governo do estado, desde novembro do ano passado, uma proposta que resolveria esse problema, né, das gratificações, esse impasse. Por que o governo não aceita essa proposta que foi encaminhada pelos próprios policiais civis? Nós estamos numa situação que é a discussão do adicional por tempo de serviço. O que nós dissemos a eles é que dentro do orçamento e da margem fiscal do Estado do Rio Grande do Norte, qualquer proposta de formatação nova da remuneração não pode implicar em acréscimo salarial. Foi só isso que nós dissemos. O governo continua na mesa de negociação, nós ainda achamos que vamos
defender que essa tese é boa do Estado, que a parcela única não é o subsídio ainda, que você pode manter o pagamento do adicional por tempo de serviço. Vamos manter essa defesa. E aí o que nós avançamos mais, porque combinei com a governadora. Fui até o autor da ação, o Ministério Público, e diz, doutor Glaucio, doutora Elaine, eles temem que a ação e o pedido do Ministério Público seja de retirar o adicional do contra-cheque deles, como se eles fossem ter uma redução. E o princípio da irredutibilidade, todos nós comungamos com ele, ou seja, não é possível um pedido que vai retirar o que você tem hoje. Você pode não ter novos acréscimos no futuro. Doutor Elaine e doutor Glaucio nos garantiram que o ânimo do Ministério Público era o mesmo. Fizemos um acordo com o Ministério Público. A Procuradoria vai peticionar nos autos ao desembargador Guilhermando dizendo: renovo para que, na hipótese de um dia essa ação ser declarada inconstitucional, o artigo que trata do adicional por tempo de serviço, haverá necessariamente um projeto de lei para dizer sobre os efeitos moduladores, ou seja, garantidores dos direitos já adquiridos pela categoria. O Ministério Público topou, nós já peticionamos, o Ministério Público vai ser intimado e vai ficar consignado nos autos da ação direta de constitucionalidade de que qualquer que seja o resultado da ação e que não seja a favor dos policiais civis, haverá modulação dos efeitos na declaração da inconstitucionalidade. Então, tudo isso é um esforço que nós fizemos, eu pessoalmente fiz, combinando com a governadora Fátima Bezerra. Governador, mas em respeito a essa vedação, que é inclusive constitucional, da não possibilidade da redução salarial, né, do princípio da irredutibilidade salarial, quem já ganha, né, segundo esse acordo que o senhor acaba de anunciar que foi feito, não perde, mas em compensação, os novos policiais, os que não ganhavam ainda, eles não vão conseguir sequer, né, essa valorização profissional ao longo da sua carreira. Não seria esse um impasse? Porque você se criaria ali subcategorias dentro da mesma força? Não há subcategorias porque não há direito adquirido em face de regime jurídico. O que eles estão colocando, e a gente tem concordância em continuar a dialogar, é que nós precisamos pensar para o futuro que o regime jurídico que remunera policial civil vai precisar migrar de parcela única para o regime de subsídio. Agora, no regime de subsídio, minha cara Ana, acontece o que aconteceu com todas as carreiras do Serviço Público Federal. É que você, ao fixar um valor, desaparece, ou seja, não tem o direito ad futuro. No caso de carreiras jurídicas todas, quando você transmuda o vencimento em subsídio, não importa se o servidor tinha 15%, 10%, 15% de adicional por tempo de serviço. Tudo isso vai integrar a base remuneratória dele. Porque você não pode ter no regime jurídico o melhor dos dois mundos, embora atualmente a gente garanta isso aos policiais civis, e por isso que nós estamos defendendo, junto ao TJ, manter esse modelo. Eles recebem uma remuneração dentro de um plano de carreiras, no caso dos agentes escrivãos, em 6 classes, e além disso eles ainda recebem, cada ano que eles trabalham, o chamado anuênio. E isso ainda é legal, nós continuamos a pagar, queremos continuar pagando desta forma, sem nenhum aumento na folha, porque assim a gente já paga atualmente, é isso que a gente está dizendo no TJ, que a gente defende essa legalidade. Então, na hipótese deles quererem que a gente saia desse regime para um novo regime, é evidentemente que quando você transmuda regime, existem mudanças na forma de remunerar, porque passa a ser o subsídio, não acresce nada do valor do subsídio. Então, quem pensar em transmudar de parcela única para subsídio, tem que saber, a exemplo de todas as carreiras do Brasil, que não existe mais adicional por tempo de serviço. E o curioso é que eles estão em greve por algo que a gente está tentando preservar, que é o pagamento do adicional por tempo de serviço a eles, porque eles ainda não recebem subsídio, e nós estamos dizendo ao TJ que é constitucional pagar a parcela única acrescida do adicional por tempo de serviço. Esse é a melhor situação para eles hoje. Governador, então, pelo que a gente está vendo aí, está havendo uma crise de comunicação aí. O senhor está falando uma coisa, eles estão entendendo outra. O senhor disse que não os agrediu, eles disseram que o senhor chamou a categoria de irresponsável, né? São policiais irresponsáveis. O senhor está mostrando aí, provando por A mais B, até pelo que o senhor bem falou aí, pela sua formação, é procurador do Estado, concursado, que pretende preservar os direitos dos policiais civis, da categoria como um todo. O que é que está acontecendo? Se a polícia diz uma coisa, o governo diz outra, está faltando mais transparência nisso, está faltando o quê para que se entenda de uma vez por todas qual é o X dessa questão?
Como a greve foi deflagrada em razão do adicional tempo de serviço e nós desmobilizamos todos os argumentos ou todas as variáveis que podiam resultar no temor deles de ter uma redução salarial, me parece que eles agora teriam que apresentar ao governo qual é, na verdade, a pauta deles. Porque a pauta do adicional tempo de serviço está no seguinte plano, Túlio. No TJ, nós defendemos o direito deles continuarem recebendo o adicional por tempo de serviço, e no plano de uma legislação que podemos fazer hoje, desde que não tenha nenhum acréscimo remuneratório, porque nós estamos no limite fiscal e estamos no ano eleitoral, onde não temos margem para crescer remuneração. Nesse sentido, se eles temem de que daqui a 2 anos venha transitar em julgado uma ação direta de constitucionalidade, estou dizendo, daqui a 2 anos, para ser otimista, nós ainda assim nos dispomos, numa mesa de negociação, de escrever um projeto de lei, deixando claro sobre irredutibilidade, que é um princípio da Constituição, mas materializando como seria essa redutibilidade no caso de conciliar o atual vencimento das carreiras de polícia civil, agentes e escrivãos em 6 classes, delegado de polícia em 7 classes. Como fazer isso sem que eles percam R$1 do que eles recebem hoje? Perfeito. O senhor falou aí que não entende. Então, como nós estamos no ano eleitoral, 2022 é o ano da eleição e naturalmente a governadora candidata à reeleição, o senhor considera essa greve uma greve político-partidária? E eu acrescento mais uma pergunta. Por que a governadora, que tem origem no sindicalismo, lutou pelos servidores e é uma servidora pública, por que ela não participa dessa mesa de negociação? Não, geralmente numa mesa de negociação a última palavra é da governadora. Eu só entrei na negociação para tratar de deixar claro de que não existe perigo para os servidores da Polícia Civil nós de perderem R$1 dessa denominada adicional por tempo de serviço. O adicional está preservado e podemos mandar um projeto de lei garantindo o valor nominal dele a cada um dos servidores. A questão da natureza da greve, eu não entraria nessa imputação. Eu acho que é porque às vezes você faz uma greve e pode, na direção da greve, você perder um pouco o rumo disso. Porque na hora que nós mostramos que estava resolvido o problema do adicional por tempo de serviço, foi por isso que eles ficaram indignados. Eu disse, então qual é a razão da greve? Agora, me parece que eles terão que se dirigir ao governo, que nós mantivemos a porta aberta, vamos retomar a negociação. Apesar do Ministério Público já ter entrado com ação para a declaração da ilegalidade da greve, nós temos toda a paciência, porque assim é a orientação da governadora, e em algum momento o governo vai voltar e já está dizendo isso a eles, nós queremos manter o diálogo e a negociação. Superado o problema do adicional tempo de serviço, que não há mais perigo, qual é a questão que vocês querem discutir com o governo sobre a questão da profissão de vocês? Porque eu garanto aqui, Diógenes, Tuliana, que a questão do adicional por tempo de serviço está resolvido no que diz respeito a que não existe hoje nenhuma ordem judicial para retirar isso. Não existe hoje nenhuma decisão de imediato retirar ou diminuir a remuneração dos policiais civis. Eles dizerem que tem medo de no futuro, então eu disse, não pode existir uma greve por temer o futuro. Isso talvez tenha irritado eles. Se o objeto é o adicional por tempo de serviço, eu estou aqui provando, porque conversamos com o Ministério Público, os efeitos serão modulados, o pedido do Ministério Público vai ser de modulação também, de forma que seja daqui a 2, 3 anos, 10, até que um dia essa ação direta de constitucionalidade transite em julgado, e vocês aqui também têm informação, alguns com formação jurídica sabem que o trânsito em julgado, o tempo que leva para uma decisão sobre uma ação direta de constitucionalidade, ainda assim os efeitos serão modulados. Vice-governador, só para encerrar, nosso tempo já está estourando aqui e agradeço demais sua participação aqui no nosso programa. 2 coisas, a greve continua, é o que está posto, e ontem o clima azedou, né? Quer dizer, o senhor fica fora dessa reta final da negociação com os grevistas, com os policiais e também delegados? É porque eu não integro a mesa de negociação. A mesa de negociação é Raimundo Alves, chefe do Gabinete Civil, é a secretária de Administração, Virgínia, Aldemir de Finanças, Pedro Control, PGE, Luiz Antônio e Luciana Daltro, do Gabinete Civil. Eu só entrei nessas 48 horas porque a governadora estava em São Paulo e ela pediu para eu tratar do adicional por tempo de serviço. Em razão da minha formação jurídica, para exatamente eu discutir com
com o autor da ação, que era o Ministério Público, se ele admitir, a gente já deixar escrito nas petições de que em qualquer hipótese da decisão judicial, que nós acreditamos será favorável à tese do Estado, que é pela constitucionalidade, mas ainda assim, por hipótese, daqui a 2, 3, 10 anos, fosse a inconstitucionalidade, os efeitos seriam modulados para fazer a garantia de cada um dos direitos dos servidores. Então, eu só entrei nessa negociação no ponto chamado adicional por tempo de serviço. Como o adicional por tempo de serviço está exaurido e resolvido no curto prazo, não há perigo iminente deles perderem, então eles vão voltar à negociação da mesa com o Gabinete Civil e a comissão para discutir outra pauta, porque essa está resolvida desta forma. No futuro, a governadora pode pensar em mandar, digamos, uma reestruturação nova da carreira em forma de subsídio. Isso tudo será discutido com eles amplamente. Então, eu e a governadora, nós não entramos em negociações nessa forma, digamos, dos detalhes. Isso. Certo? Então, por isso que ela me pediu para tratar, como existia uma judicialização envolvendo o adicional por tempo de serviço, ela pediu para que eu ajudasse a desmistificar essa judicialização.